Atenção, meus amigos, notícia bombástica dada em primeira mão pelo canal Professor Belei. Extraterrestres existem. Aliás, este canal encontrou um extraterrestre que está aqui agora, nesse momento, dizendo: sim, nós existimos. Eu digo nós porque eu me sinto um extraterrestre. Eu acho que eu sou de uma geração que sente-se hoje muito deslocada aqui no ambiente. Isso porque tudo aquilo que a minha geração foi ensinada a considerar errado, ilegal ou imoral é agora legal e virtuoso. Daí porque eu digo numa notícia bombástica: extraterrestres existem. Eu sou um deles. Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei nesta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos. Notícia que vem lá do governo mundial, dada hoje pela Fox News. Eu estou falando dos Estados Unidos, governo mundial. Há 4 dias atrás, no dia 1º de agosto, foi lá no estado de Minnesota legalizada a maconha. Estou falando em maconha porque é um dos temas hoje que mais estão aí circulando nas redes sociais. O tema maconha. Pois é. No dia 1º de agosto, Minnesota legalizou a maconha. Primeiro passo. Segundo passo, em 2026 será implementado um programa chamado Can Review, que indenizará, por assim dizer, pessoas que foram prejudicadas por conta da maconha, ou melhor, por conta da criminalização às drogas em Minnesota. Ou seja, gente que foi presa por porte ilegal de maconha será, a partir de 2026, lá em Minnesota, ressarcida ou indenizada dos prejuízos sofridos por causa da antiga lei. Comércios que vendiam a droga, por assim dizer, receberão dinheiro do Estado, porque afinal foram prejudicados. Bairros inteiros, principalmente de veteranos, bairros pobres, que tinham na maconha uma espécie de economia pujante, porém sofriam prejuízos quando a polícia batia, também serão indenizados. E por aí vai. Em 2026, o programa chama-se Can Review. Muito bem. A notícia diz mais ou menos o seguinte, diz mais ou menos porque a tradução está um tanto quanto truncada, mas espero não comprometer o conteúdo com a minha tradução. Diz o seguinte: Minnesota, além de legalizar a maconha para usuários recreativos, iniciará um novo programa que investirá milhões de dólares em comunidades desproporcionalmente afetadas pela aplicação da lei quando a droga era ilegal. Alguns legisladores estaduais apelidaram essa iniciativa de uma forma de reparação, já que foi projetada para fornecer alívio econômico aos residentes que foram condenados por porte de maconha e outros delitos relacionados à maconha. Chamado Can Renew, eu falei Can Review, né? Desculpem a nossa falha. Chamado Can Renew, o programa de concessão foi promulgado como parte da nova lei da maconha recreativa do Estado, que permitirá que os residentes usem a droga sem licença, embora ainda seja ilegal para distribuidores sem licença, ou seja, com o passar do tempo, todo mundo terá que legalizar um negocinho, né? Ainda que seja fundo de quintal. Mas, por enquanto, aqueles que não têm a licença para vender poderão vendê-la sem nenhum problema, porque o programa Can Renew também vê ou contempla esse tipo de problema. A maconha foi legalizada em 1º de agosto desse ano, enquanto o programa Can Renew entrará em vigor em 2026. Uma vez implementado o programa, ele concederá
Presta atenção, anota aí, 15 milhões de dólares a organizações elegíveis em comunidades que, como relatou o The Star Tribune, altas concentrações de pessoas que foram afetadas ou condenadas por um delito de maconha ou que tinham familiares presos ou condenados por causa da erva maldita. Opa, agora já parece que não pode dizer isso, né? Mas enfim, por causa da erva. Comunidades com um grande número de veteranos, altas taxas de pobreza e aquelas que experimentaram uma quantidade desproporcionalmente grande de aplicação da lei que proibia a maconha, receberão os subsídios, afirma o novo programa Can Renew, ou a nova lei, não é mesmo? A senadora estadual Lindsey Port, que patrocinou o projeto de lei no Senado, chamou o programa de forma de reparação, acrescentando: danos diretos foram causados às comunidades pela proibição da droga, da antiga droga, né? Pelo Estado. E é nossa responsabilidade desfazer esse dano. Este é realmente o nosso primeiro grande investimento em fazer isso, e deve ter o mesmo tipo de efeito duradouro que, infelizmente, a guerra contra as drogas teve nas comunidades. E aqui ela usa comunidades de cor, claro, para criar este apelo mais emocional. Pois é, então é isso, né? Já imaginaram se a moda pega? Bem, eu estou dando aqui uma notícia do governo mundial. O governo mundial aprovou lá em Minnesota, por exemplo, no dia 1º, a legalização do podruto, não é mesmo? E agora em 2026, então, virá esse montante aí de, parece, 15 milhões de dólares numa primeira etapa para indenizar os afetados pela antiga lei. Bem, acontece que para sustentar este montante de dinheiro, esta mesma senadora, Lindsey Port, sugere que o dinheiro venha do imposto que será cobrado aos vendedores legais do podruto. Os licenciados terão que pagar 10% de impostos sobre a mercadoria vendida para o Estado. Então, o Estado pegará esse dinheiro e em 2026 usará esse dinheiro do imposto, então, para ressarcir aqueles que foram prejudicados durante o vigor da antiga lei. E então ela sustenta que é o próprio consumidor quem colocará dinheiro nessas comunidades que foram muito afetadas antigamente, né? Parece estranho porque quem se beneficiará com isso, na verdade, num primeiro momento, são organizações não governamentais que têm contatos com líderes de comunidades pobres que vendiam o podruto. Então isso quer dizer que, além de legalizar o podruto, o Estado ainda, digamos assim, compensará os antigos traficantes, porque agora não serão mais traficantes, e sim comerciantes, não é mesmo? Receberão, então, essa indenização, porque, claro que eles têm planilhas, né? Muito detalhadas do quanto de prejuízo tiveram no passado. Seria mais ou menos, mal comparando, seria mais ou menos, se essa lei fosse eventualmente aplicada no Brasil, ter que ressarcir grandes grupos, ou então, digamos, grandes facções do tráfico por prejuízos no passado, né? Então imaginem aí um chefe do tráfico, né, dizendo, bem, em 2008 nós perdemos 5 toneladas, em 2014 foram apreendidos na fronteira mais 8 toneladas do podruto e assim por diante, né? Já imaginaram se a moda pegar? Bem, aí não terá dinheiro, né, para indenizar toda essa gente. Em alguns países por aí, provavelmente não será o nosso caso. Aliens existem, podem ter certeza.
Muito bem, o que temos aqui? Ah, sim, temos aqui uma notícia bastante interessante. Essa foi publicada ontem no Epoch Times. Eu já vinha falando sobre isso há algum tempo. Quando implantarem o dinheiro, chamado dinheiro digital, eletrônico ou a moeda única, quando o governo mundial implantar a moeda única, bem, o sujeito não terá mais o dinheiro físico, claro, ele terá um software que lhe permitirá gastar de acordo com os seus créditos sociais. Lembra? Eu já falei bastante sobre isso, né? Pois é, agora o Epoch Times traz uma matéria que vem esclarecer um pouco o que eu já vinha dito. Ele diz o seguinte: os grandes bancos e centros monetários parecem estar na vanguarda de um movimento para construir um sistema de pontuação de crédito social. Se você não está queimado com o governo mundial, você poderá gastar os seus caraminguás virtuais, o dinheiro eletrônico, o dinheiro virtual, seja lá como for. Porém, se você estiver queimado, com o governo mundial, o próprio banco já segue a matéria. O banco britânico Barclays tornou-se essa semana o mais recente acusado de fechar as contas de seus clientes por motivos políticos ou religiosos. Isso ocorreu após revelações em abril que o Coutts, um banco privado de propriedade do banco britânico NatWest, teria fechado as contas e divulgado informações do político conservador Nigel Farage. Eu já também havia falado sobre isso. Um dos principais defensores do Brexit e apoiador das políticas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trombeta Trump. Enquanto isso, os bancos britânicos não estão sozinhos. Muitos dizem que as maiores instituições financeiras dos Estados Unidos estão em sintonia com os bancos do Reino Unido no estabelecimento de critérios políticos e sociais para seus clientes e na punição daqueles que não os cumprem. Infelizmente, o que estamos vendo agora com o NatWest e o Barclays não é surpreendente, disse Justin Haskins, diretor da Heartland Institute, ao Epoch Times. Há uma montanha de evidências que mostram que muitos dos maiores e mais poderosos bancos da América estão discriminando os clientes por causa de suas opiniões ideológicas, sociais, culturais, religiosas ou políticas, e por aí vai. Bem, a matéria acaba dizendo que, pelo menos lá no Reino Unido, existem políticos ainda interessados em defender, digamos, o direito dos correntistas a terem contas no banco independente das suas posições sociais, religiosas, políticas, sexuais e por aí vai. Porém, o mesmo não acontece nos Estados Unidos. Lá, os representantes do povo estão quietinhos, não se metem ou não se meteram ainda nessa história. Então imagine, né? Uma moeda única, uma moeda digital, e você sendo impedido de gastá-la ou de comprar o pãozinho ali na padaria, porque de repente é contra a maconha, por exemplo, já imaginou? Eu estou vendo aqui que na semana passada o senhor fez uma crítica no Twitter à legalização das drogas. Portanto, infelizmente, não posso vender o pãozinho, porque o senhor está queimado, não é mesmo? Suas posições representam um grande perigo para a sociedade. Extraterrestres existem. Podem acreditar nisso. Eu sou um deles. Não é possível. Não é possível. Bem, para terminar, Donald Trump, então, teve ontem no tribunal e declarou-se inocente das 4 grandes acusações que pesam contra ele. Bem, o processo, então, todo será julgado no dia 28 e a juíza que presidirá, então,
o julgamento de Trump no dia 28 é a doutora Tanya Chutkan, que foi indicada juíza por Barack Hussein Obama. Eu já havia dito anteriormente. Ontem, o tribunal foi presidido pela juíza Moxila... Esse nome aqui é meio complicado, né? Moxila Upadhyaya. Moxila Upadhyaya. Bem, e ela protagonizou, então, o maior, digamos assim, motivo de tititi nas redes, pelo fato de ter chamado o atual ex-presidente norte-americano Donald Trump de Senhor Trump. E aí, Senhor Trump, tudo bem? Bem, causou furor nas redes porque muitos dizem que ela deveria ter se dirigido a Donald Trump como senhor presidente ou senhor ex-presidente Donald Trump, mas ela tratou de forma assim bastante comum, ou quase que jocosamente, como, e aí, meu, tudo bem? Pois é. Então, porém, outros estão dizendo que não, esse tratamento de presidente é só para o presidente em exercício no momento. Não caberia a juíza chamar Donald Trump de senhor presidente Donald Trump. Porém, há um protocolo, e o protocolo deveria ser respeitado. Trump poderia ter sido chamado senhor ex-presidente Donald Trump, não o foi, porque... Na verdade, ele foi presidente, sim, e é um tratamento comum. Imaginem se fosse, por exemplo, o caso de Bill Clinton, na barra ali do tribunal. É claro que ele seria chamado senhor presidente Bill Clinton e por aí vai, né? Até mesmo o Bushinho seria chamado de senhor presidente Bushinho, não é mesmo? Menos para Trump. É assim que a banda está tocando, não é não? Pois é, só que tem outro detalhe aqui que merece atenção. O sujeito que acusou o Donald Trump, que está levando novamente Trump ao banco dos réus, o procurador especial Jack Smith, esse que aparece aí na tela, ele acabou admitindo que negou algumas condenações, ou melhor, negou para a defesa de Trump alguns itens pelos quais Trump estava sendo julgado. Essa também foi uma notícia publicada pelo Epoch Times, que diz o seguinte: a equipe do advogado especial, procurador especial, Jack Smith, fez uma admissão surpreendente em seu caso contra o ex-presidente Donald Trump, reconhecendo em um novo processo judicial que não entregou todas as evidências à equipe jurídica de Trump, conforme exigido por lei, e alegou falsamente que sim, que tinha entregue tudo para a defesa. A equipe de Smith disse em um processo judicial de 31 de julho, em seu caso de documentos confidenciais contra o ex-presidente, que alegou incorretamente durante uma audiência de 18 de julho que havia fornecido todas as acusações que pesavam contra Trump para a equipe de defesa de Trump. Porém, não aconteceu mesmo. Por quê? Porque Trump está sendo julgado também, ou melhor, está sendo acusado de ter apagado alguns vídeos confidenciais que ele levou do governo para Mar-a-Lago. Isso está na acusação, mas não foi entregue para a defesa. Daí, de repente, Trump estava sendo acusado de alguma coisa que a defesa nem sabia que estava no processo. Entenderam? Pois é. E aí, como se defender de alguma coisa que você não sabe que está sendo julgado, não é mesmo? Pois é, parece que esse é o caso. Trump, claro, evidentemente, ele e seus advogados negaram. Imagina que eu fui apagar alguma prova, alguma evidência. Mas está lá. É mais uma acusação que pesa contra o ex-presidente norte-americano, que querem, porque querem desesperadamente tirá-lo do páreo. Bem, eu vou ficando por aqui, porque eu estou com um problema aí, a minha nave está com pouco combustível, eu vou ter que pelo menos botar um pouquinho no tanque para, quem sabe, eventualmente ter que vazar meio rápido do planeta, e também para aproveitar enquanto o preço não sobe. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.